E aí, galera, beleza? Vamos iniciar mais uma aulinha agora, né? Na aula passada a gente concluiu essa aula aqui com alguma revisão, uma visãozinha sobre as características dos algoritmos, mas na aula de hoje a gente vai falar do algoritmo de Euclides, né, que calcula o MDC entre dois números. Lembrando a vocês, o que é o MDC? O MDC é o máximo divisor comum entre dois números. Por exemplo, se eu tenho o valor 15 e 5, qual é o máximo divisor comum entre dois números? Se eu tenho o valor 12 e 3, qual é o máximo divisor comum entre esses dois números? Se eu tenho o valor 10 e 2, qual é o máximo divisor comum entre esses dois números, né? Então, por exemplo, 12 e 3, tá? Qual o número que eu consigo dividir 12 e o resto dá zero? E qual o número que eu consigo dividir 3 e o resto também dá zero, né? No caso, eu quero um maior. Então, eu tenho vários... Por exemplo, eu posso dividir 15 por 1 e o resto dá zero. Eu posso dividir 5 por 1 e o resto dá zero. Beleza. E 2? 2 já não dá. E 3? 3 dá. E 4? Já não dá. Acima de 3 já vai não dar mais, né? Então, o valor seria 3, né? No caso de tanto 12 dividido por 3, no caso. Ou 15 também. Também daria 3, é o máximo divisor comum. Beleza. Como é que eu faria um algoritmo para que eu entre com dois números e o máximo divisor comum fosse apresentado pelo programa, tá? Pelo algoritmo. Então existe um algoritmo, que é o algoritmo de Euclides, que calcula isso aí, tá? Então vamos lá observar como é que ele funciona. Primeiramente a gente vai ler, né, os valores x e y, e ele vai fazer o seguinte: ele vai dizer, enquanto y for diferente de zero, observe que aqui eu já estou apresentando para você a solução, mas claro que eu sugiro, inclusive, a vocês que tentem, dê um pause no vídeo, tentem implementar da sua maneira e verificar se aquilo funciona, se isso aí funcionaria. Não precisa ir para o programa. Vai na folha de papel e tenta fazer uma lógica e depois faz testes, né, com valores, coloca os valores das variáveis que vai sendo obtida ao lado, tipo uma tabelinha, como a gente fez no exemplo anterior, e vai verificando se o resultado bate com o que realmente é, né? Se o seu algoritmo está correto. Tranquilo? Então ele faz o seguinte: enquanto y for diferente de zero, quem é y? É o segundo número, né? Que colocou. Enquanto esse valor for diferente de zero, eu vou fazer o seguinte: eu vou dizer que r, né, a variável aqui, resto, vai receber o resto da divisão de x por y, né? Esse operador aí, percentagem, muitas vezes é utilizado como um operador para calcular o resto de uma divisão, tá? Eu utilizei ele aqui no meu exemplo, mas eu poderia botar o nome resto aí, ou calcular o resto da divisão de x por y, isso é descritivo, tá? Então R vai receber esse resto aí. Então o que é o resto da divisão? Por exemplo, se eu estou dividindo 10 dividido por 6, dá 1, o resto é 4, né? Então ele vai calcular o resto. Então eu vou pegar o resto dessa divisão, vou dizer que x vai passar a ser o valor de y, ou seja, uma regra que eu posso colocar aqui é que x seja maior do que y, tá? Quando o valor de x e o valor de y informado, eu posso colocar que x é maior do que y, ou seja, eu não colocar 5 e 10, mas 10 e 5, né? Os valores de x e de y quando eu solicitar esses valores. E aí eu posso fazer essa verificação lá no código, tá? Esse aqui foi abstraído nesse exemplo. Então, x recebe o valor de y, ou seja, x vai receber o valor que seria, no caso, o menor número, né? E y vai receber o resto da divisão. Você considera que o resto da divisão, você concorda que o resto da divisão vai ser um valor necessariamente menor do que o menor valor da divisão, do que o divisor? Por exemplo, vamos pensar aqui, como o exemplo que eu dei, 10 dividido por 6, o resto é 4. E o valor, no caso do divisor, seria 6. 6 é menor do que 4, mas claro, o resto vai ser sempre, porque quando eu faço a divisão, eu olho quantos 6 cabe dentro do número 10. Eu vou ao máximo de quantidade de 6, é isso que a divisão faz, né? Eu quero saber o máximo de número 6, o máximo da quantidade de 6 cabe dentro do 10. O máximo é 1. Porque se eu botar mais 6 vai dar 12 e vai passar de forma inteira, né? E sobra 4.
Então esse 4 é o resto. Qualquer valor para você dividir. Se você dividir 10 dividido por 9, cabe 1. Sobra 1 o resto. 10 dividido por 4, cabe 2, 4, ainda sobra 2 o resto. Então assim, o resto vai ser sempre menor do que o divisor, né? Então, observa que x, que é o valor maior, o numerador, ele está recebendo sempre o valor de y, que no caso, ele era o número maior, está recebendo o número do menor. Né? Se eu fosse dividir 10 por 6, quando eu disse a vocês, o resto vai dar 4 e x vai passar a ser 6. Né? E y vai passar a ser r. Observa, y que era antes, digamos assim, eu não vou chamar o divisor, que antes era o menor valor, ele agora vai ser o resto. E eu disse a vocês que o resto sempre vai ser menor do que o divisor, que inicialmente é o menor valor. Então observa que x está diminuindo. Né? Uma hora ele era o x inicial. Na segunda, na primeira passagem, digamos assim, pelo enquanto, ele vai receber o valor de y, que obrigatoriamente é menor do que x. Então o valor de x já diminui, porque ele recebe o valor de y. E y vai receber o de r, que é o resto da divisão de x por y, o que obrigatoriamente vai ser menor do que y. Né? Porque o resto sempre vai ser menor do que, no caso aqui, y está sendo nessa divisão, o divisor. Na hora que eu calculo o valor de r, eu estou, na verdade, calculando o resto de x por y. E o resultado desse resto sempre vai ser menor do que y, que é o divisor. Então, y vai diminuir de valor. E x também. Observa que isso vai acontecer, né? E aí, fim de enquanto e volta. Então, a tendência é que o y, uma hora, chegue a ser zero. E observe que o x ele nunca vai ser menor do que y, porque se x recebe o valor de y, que era menor, e y já passa a receber o valor do resto, que era menor do que o de y, obrigatoriamente, que eu acabei de explicar, então quer dizer que o novo valor de x vai ser maior, com certeza, do que o novo valor de y. Né, que no caso recebeu o resto da divisão de x por y. Nesse caso, quando for rodar o enquanto pela segunda vez, observa que cada vez mais os valores de x e de y estão caindo, vão tender a zero em algum momento. Mas ele está dizendo, enquanto for diferente de zero. Quando for igual a zero y, tchau. Né? E eu pergunto a vocês, quem será que chega em zero primeiro? Ou quem tende a chegar em zero primeiro, o valor de x ou de y? Claro que é o de y. X está sendo sempre maior do que y em qualquer execução. Desde a inicial, é uma regra, x é maior do que y. Beleza. X vai receber depois o valor de y. Bem, se x era maior do que y e agora vai receber o valor de y, ele está diminuindo de valor. E y vai receber o valor do resto dessa divisão. E eu acabei de mostrar para vocês que sempre o divisor, que no caso aqui da divisão está sendo y, vai ser maior do que o valor do resto. Então, y também vai diminuir seu valor. Na próxima execução, eu vou dividir y, né? Eu vou dividir x por y. Só que x é o valor anterior de y e y é o valor do resto da divisão anterior, que é menor também. Então, x vai continuar sendo maior do que y. Tá? E aí, quando eu faço a divisão desse novo x, que é menor do que o primeiro x, por esse novo y, que no caso é o resto da divisão anterior, e que com certeza é menor do que o valor de x, o qual agora é o antigo valor de y, eu vou ter um novo resto que é menor ainda. Né? E aí eu vou dizer que x recebe o valor de y, ou seja, o resto da primeira divisão, e y recebe um novo resto, que já é menor ainda. E assim vai. Né? Até y ser igual a zero. Então, para que você entenda isso melhor, vamos usar um exemplo. Vamos dividir aqui 16 por 5. Desculpa, dividir não. Vamos calcular aqui o menor divisor, o máximo divisor comum. Eu vou colocar 16 e 5 não, porque vai complicar, né? Vamos colocar aqui
Se eu botar 16 e 8, você já sabe que o máximo divisor comum vai ser 8. Mas o que é que vai acontecer? Vamos lá. 16 e 8. Ele vai ler 16 no x e 8 no y. Aí ele vai dizer, enquanto y for diferente de 0. Y é diferente de 0? Sim, senhor. Y é 8. Então, qual é o resto da divisão de 16 por 8? Essa vai ser bem rapidinho, né? O resto é quanto? 16 dividido por 8, o resto é 0. Então, x já recebe quanto? X já recebe y, que no caso é 8. Observa que x diminuiu. E y já recebe quanto? 0. Concorda? Que é o valor do resto. Quando ele subir, ele já vai ser quanto y? 0. Então, é diferente de 0? Não, então não entra. Ou seja, você já tem o máximo divisor comum aí. Ficou aonde o máximo divisor comum? Roda de novo. 16 por 8, R dá igual a 0, e x recebe 8, que é o valor de y. E y recebe 0, que é o resto. Sobe, y é igual a 0, diferente de 0 não, então não entra mais. O máximo divisor comum você já sabe que é 8. 8 está onde? Está em x. Né? Então é só exibir o valor de x. Vamos fazer outro exemplo? Divida aí 16, o máximo divisor comum entre... 16 não é bom porque você por... Eu poderia fazer 16 dividido por 4, né? Seria mais fácil. Mas vamos fazer um número diferente. Vamos verificar o máximo divisor comum entre 15 e o valor 10. 15 e 10, tranquilo? Então 15 e 10. 10 é o valor de y, 10 é diferente de 0, é. O resto da divisão de 15 por 10 vai ser 5. Né? 15 dividido por 10 dá 1, sobra 5. X recebe y. Quanto é y? 10. E y recebe R, que é o resto da primeira divisão, 5. Então acabou com uma história. X valendo, valendo o valor de y, que é 10, e y valendo o valor do resto, que é 5. Né? Sobe. 5 é diferente de 0, executa. Então vamos dividir agora x por y. Quem é o novo valor de x? É o valor de y inicial, no caso 10. Qual o resto da divisão de 10 pelo novo y, que agora é o resto da divisão anterior? O resto era 5. Qual é o valor do resto da divisão de 10 por 5? É o resto, tá, gente? Não é 10 dividido por 5. O resto da divisão é 0. 10 dividido por 5 é 2, não sobra nada. Então o resto é 0. Então, x vai receber quanto? X vai receber o valor de y. Né? Qual é o novo valor de y? 5. Então, x recebe 5. E y recebe o valor do resto, 0. Observe que quando o resto lá em cima dá 0, vai acabar, né? Porque y lá embaixo vai receber o valor de 0. E quando subir, y vai ser diferente, y vai ser igual a 0 e não vai executar mais. Tá? Então, o x recebeu os 5, né? Que foi o valor de y. O último valor de y. Quando foi dividido, né? Lembra que a gente dividiu? 10 dividido por 5, lá no resto, deu 0. Então, x recebe y, que no caso, y é 5, x vai ser 5. E y recebe r, que no caso é 0. E quando subir, não vai ser executado mais. E aí, quando eu for mostrar o valor de x, vai ser mostrado que o MDC de 15 e 10 é 5. Né? Que é o valor que estava lá em x. Você pode fazer qualquer MDC aí. Vamos, por exemplo, eu quero saber o máximo divisor comum entre o valor, sei lá, 10 e 6. 10 e 6. É o máximo divisor comum. Bem, 10 e 6, vamos lá. Eu vou lá, 6 é diferente de 0, porque de 6 é o valor de y. Qual o resto da divisão de 10 com 6? O resto é 4. Né? R vai ser igual a 4. O valor é 1, mas o resto é 4. Então, x recebe y. No caso, x recebe 6. E y recebe 4. Beleza. Sobe. Y é diferente de 0? É. Então, lembra. R agora de x, que é 6, por y, que é 4. 6 dividido por 4 dá 1. E resto, 2. Então, R agora é 2. E x vai receber o valor de y. Tá? E y vai receber 2, o valor de R. Beleza? Então lembra, y é 2. E x é quanto? X recebeu o valor de y, que foi 10 por 6,
4, né? 4. Então, x é 4. 4, R agora, 4 dividido por 2, 2. Resto, 0. Então, R é 0. X recebe o valor de Y, no caso, 2. E Y recebe R, que é 0. Agora vai acabar, né? Quando ele subir, não vai executar mais. Então, ficou no X o valor 2. Então, o MDC é o máximo divisor comum de 10 e 6 é o valor 2, de como de fato é. Tranquilo? Isso aí é o fim do algoritmo, né? E aí eu pergunto, que outra solução poderia ser utilizada para calcular o MDC? Imagine que o MDC divide x e y e o resto é igual a 0. Né? Ou seja, o máximo divisor comum é um número que divide x e y, né? e o resto sempre é igual a 0. Por exemplo, como eu disse, qual é o maior número? Números pequenos assim fica até mais simples, né, da gente conseguir. Mas se o número for muito grande, né, fica mais difícil a gente fazer de cabeça. Então, qual é o maior número que eu divido, por exemplo, como eu fiz 15 e 10, em que o resto dá 0? É aquilo que eu vou fazendo. Bem, se eu dividir 15 por 1, dá certo, o resto 0. Se eu dividir 10 por 1, dá certo, o resto 0. Beleza, um tá valendo. E o 2? Não, o 2 não divide 15, né, e o resto dá 0, não. Dá 7, 7, 7, 14, sobra 1, o resto é 1. Divido 10, beleza, em 5 e com o resto 0, mas não divido 15. Então vamos para o 3. O 3 divide o 15, já não divide o 10. O 4 não divide nenhum dos dois. O 5, o 5 divide o 15 e divide o 10. Beleza, então o 5 é o máximo até agora. Então se eu for para o 6, para o 7, por 8, por 9 e por 10, eu vou ver que não tem condições. Quando chegar no 10 eu vou parar porque eu não posso dividir um valor maior, né, que vai ficar sobrando. Então, eu encontrei aí de cabeça que é o 5. Como é que eu poderia implementar esse algoritmo de forma diferente? Pensem, implementem de forma descritiva, não precisa ir para um código. Tá? Pensem, implemente, e aí, na aula que a gente tiver síncrona, vamos debater uma nova solução para isso aí. Qual a diferença dessa solução? Tranquilo, pessoal? Então, gente, muito obrigado se você assistiu esse vídeo todinho. Faço com muito carinho para todos vocês. Espero que tenham gostado. E se você é aluno de algum curso meu de programação, em que a gente tem encontros, tente esse exemplo. Se você não é, tente também, cara. Coloca aí um comentário, enfim. Tenta falar comigo por e-mail. Eu posso também bater um papo se você tem interesse em aprender a programar. Beleza? Então, galera, valeu, um abraço, que Deus abençoe você. Fui! E aí, galera, beleza? Gente, hoje a gente vai falar um pouco de fluxogramas na lógica de programação como uma forma, né, como eu já falei para vocês, uma forma de representar os algoritmos, né? Vamos falar mais um pouco, conceituar novamente o fluxograma. Como vocês já prestaram atenção, a metodologia desse curso é que os assuntos não fiquem só no momento que foi visto a primeira vez, mas que por vezes venha se repetindo o conteúdo para que fique de maneira mais simples na mente de vocês, né? A gente já falou de fluxogramas, eu vou falar novamente. Às vezes eu trago o mesmo conceito novamente, que eu já falei anterior, mas é porque isso é importante e essa é uma forma do que eu vejo que vocês podem fixar melhor o conteúdo. Essa aula é uma daquelas aulas mais práticas, tá? Mas nesse slide eu vou trazer um pouco de conceito sobre fluxogramas, né? E aí, como eu já tinha dito a vocês, um algoritmo ele precisa ser entendido por todos, né? Quando a gente faz alguns algoritmos aqui de maneira descritiva, às vezes a gente meio que cria uma nossa linguagem, né? O nosso modo de pensar. E aquilo ali fica simples para que a gente entenda. Mas nem sempre aquela forma como que a gente escreveu vai fazer com que outros entendam, né? Às vezes você escreve até um texto em português usando a linguagem, né? A língua portuguesa, a sintaxe e a semântica do português e faz com que o significado daquilo ali não fique muito claro, né? Muitas vezes isso acontece. Então, imagina aí em algoritmos, em uma lógica que você está tentando passar para alguém, né, ou resolver um problema. Então, um algoritmo ele precisa ser entendido por todos.
né? Então, para isso, a gente precisa ter um quê? Ter uma regra, uma sintaxe, ter uma semântica bem definida. E o fluxograma possui uma sintaxe e uma semântica bem definida, beleza? E onde é definido isso? O norma ISO 5807 de 1985, você pode pesquisar que tem umas definições sobre o fluxograma, sobre os símbolos de fluxograma. Tranquilo? Então, o que é um fluxograma? É um diagrama para a representação de um algoritmo, né? A forma é uma representação de um algoritmo, a forma de você representar um algoritmo, tá? De maneira gráfica, tá? Uma representação gráfica por símbolos, né, da definição, análise ou método de soluções de um problema. Ou seja, uma forma gráfica de você representar aquilo ali. Como existe uma norma que define como é um fluxograma, então todos que utilizarem têm que seguir aquelas regras. Então fica mais fácil, né, de uma outra pessoa ler o seu fluxograma e compreender o que você está falando ali. Porque existe uma norma já definida, em que todos têm que obedecer. Tranquilo? Alguns comandos de controle que a gente já viu, né? Alguns a gente já viu na programação, nas próximas aulas a gente vai trazer na prática alguns desses também. E outros a gente viu na nossa lógica, né? Na nossa forma de apresentar um algoritmo, enfim. Então, quais são esses controles, né? Esses comandos de controle? Os sequenciais é aquele que você vai definindo linha a linha, processo a processo, vai sendo executado linha a linha, de forma sequencial, um após o outro. Né? Por meio de decisão, esse aqui a gente já viu, já comentou, né? Já mostrou alguns algoritmos descritivos, de forma descritiva, e até com fluxograma, utilizando o que é uma estrutura de controle de decisão, que é aquela estrutura de controle que vai ter uma resposta em que pode ser falso ou verdadeiro, e essa resposta vai desviar o código que você produziu. Né? Se aquilo for falso, o código vai ser desviado para um ponto. Se for verdadeiro, desviado para outro ponto. Então essa é uma estrutura de controle de decisão, a qual a gente vai ver nas próximas aulas como aplicar isso de fato na linguagem de programação. Né? Nas próximas aulas mesmo a gente já vai aplicar nos exercícios que a gente tem. Tá? E também estrutura de repetição, como a gente também já viu, e vamos ver nas próximas aulas como utilizar essas estruturas de repetição. Alguns comandos de interação com o usuário são comandos de entrada, comandos de saída, né? Como a gente já utilizou na prática também. No Visual Algo a gente utilizou alguns desses comandos. Tranquilo? E quanto aos símbolos, tá? Quanto aos símbolos, a gente tem vários símbolos. Ó. A gente tem um terminador, que é representado por esse símbolo, né? Que representa o quê? Representa a entrada, né? Ou a saída para o ambiente externo, né? Ou seja, o início de tudo ou o final de tudo. O processo, né, quando algo é executado de fato, quando você, por exemplo, tem um cálculo, enfim, para executar aquilo ali, né, uma linha para dar o fluxo dos dados, em que sentido os dados saem, por exemplo, no comando de decisão, que é qual o sentido que os dados estão indo. Né? Essa linha pode ter uma setinha aí para informar esse sentido. A entrada manual, né, representada por esse símbolo, que lembra o trapézio, né? Uma exibição, né, representa a saída mostrada para o ser humano, uma mensagem, ou uma mensagem de sucesso ou uma mensagem de erro. Tá? E uma decisão, um desvio, né? Tem uma entrada e pode ter uma ou mais saídas. Inclusive essa decisão, ela pode ter não só uma ou outra saída, né? Só duas saídas possíveis. A gente vai ver que existe estrutura de decisão que lhe dá N saídas possíveis. Né? E aí a gente vai analisar como seria esses casos. Tá? E aí, como por exemplo, eu poderia tratar aqui o fluxograma do algoritmo de Euclides, aquele que a gente já viu na aula passada. Como é que eu poderia implementar esse fluxograma? Tá? Eu iniciaria o fluxograma, o algoritmo. Em seguida, eu iria o quê? Pedir para o usuário digitar as duas variáveis, x e y, não é isso? Lembra do algoritmo? Ele pega o x e y,
que são o algoritmo de Euclides, para verificar qual é o máximo divisor comum daquelas duas variáveis, certo? Então, enquanto, aí a gente tinha um enquanto, lembra? Enquanto algo acontecesse, né, ele ia fazendo um procedimento, uma sequência, né, de passos, comandos sequenciais iam sendo executados até que aquela condição fosse alcançada. E que condição era essa? Lembra? Enquanto y diferente de zero. Lembra que eu expliquei que x e y, x é o número maior, né? A gente está considerando aqui que x é maior do que y. Então 15 e 5, né? Então 15 seria igual a x, x seria igual a 15 e y seria igual a 5, por exemplo. Então, enquanto y fosse diferente de zero, ou seja, enquanto o y, que inicialmente era 5, não chegar em zero, lembra? A gente vai fazendo isso aqui. Então, se y é diferente de zero, considerando que y é igual a 5, nesse meu exemplo, ele vai vir para o lado direito, né, que normalmente é o convencional ser o verdadeiro, tá? A esquerda, para quem quando o sentido é a esquerda, é o falso. Quando o sentido é a direita, é o verdadeiro. Então, eu vou lá calcular o resto dessa divisão, né, e quando eu calculasse aqui o resto de 15 por 5, a gente já ia ver que o resto já seria zero. Né? Esse valor aí vai alcançar logo esse valor de y. Por quê? Porque o que ele faz? Ele guarda o valor de y inicial na variável x. Lembra que eu expliquei que x vai, de certa forma, diminuindo, e y também, até que y chega no valor de zero, né? Que é exatamente que quando a divisão de x por y for zero, y vai ser exatamente zero. Por quê? Porque y vai receber o valor desse resto que foi calculado. Né? Então, nessa primeira interação já vai acontecer a condição que vai levar para o fim do algoritmo, né? Por quê? Preste atenção. O resto dessa divisão já vai ser de zero, né? Porque 15 dividido por 5 é zero. X vai receber y, no caso x vai ficar com 5, né? Veja que x diminui. E y já vai receber esse resto, que é zero, diminui também. E aí o fim do enquanto, tranquilo? E ele volta para a condição. Quando ele testa, ele já viu aqui agora que y não é diferente de zero, porque y acabou de receber o resto, que foi calculado lá em cima, e que é zero. Então y é igual a zero. Então essa condição aí, essa pergunta, né? Y é diferente de zero, é falsa. Não, y não é diferente de zero. Porque y é igual a zero. Então se isso é falso, ele vai para o lado esquerdo e emite o valor de x, que é exatamente o máximo divisor comum. E lembra quem era x? X recebeu o valor que foi inicialmente y, que é 5. Então, fim do algoritmo. Né? E o máximo divisor comum de x e y, considerando x igual a 15 e y igual a 5, é de fato, né, o valor 5. Tranquilo? Beleza, gente? A aula de hoje foi só esse exemplo do fluxograma. Tá? Tentei deixar ela mais encurtada, mas nas próximas aulas a gente vai continuar mostrando alguns algoritmos na prática. Vamos apresentar ainda alguns algoritmos, por exemplo, o algoritmo do cálculo das raízes de uma equação de segundo grau. Vou apresentar em forma descritiva, vou apresentar em forma de fluxograma. E isso tem que ser repetido para que vocês compreendam como é um procedimento de algoritmo, para depois a gente ir para a prática, né, e mostrar na prática isso aí. Depois aí eu mostro na prática um código no Visual Algo, uma linguagem simples, né, uma ferramenta que utiliza uma linguagem utilizando o próprio português de forma simples, para que você possa compreender a programação. Esse é um curso para iniciantes de fato de programação, né? E aí eu utilizo essa linguagem utilizada na ferramenta, no Visual Algo, e aí a gente vai resolver alguns exercícios na prática, e aí vocês podem devagarzinho ir praticando esses algoritmos, e de tanto praticar, isso vai ficando na mente de vocês, vai ficando no automático, tá? E é isso que eu quero, é isso que torna o automático. Programação não é um curso que você assiste às aulas e você aprende, não. Até uma linguagem de programação você pode aprender, mas só que para aprender uma linguagem de programação assistindo só umas aulas, aí você vai, faz um códigozinho ali, faz uma práticazinha simples, você aprende a linguagem, estudando a linguagem, até é possível, mas para isso você já tem que ter experiência com alguma outra linguagem.
Você já tem que ter experiência com programação, e aí quando você vai para aquela linguagem, você já entende só as diferenças. Ah, aqui essa linguagem usa a entrada de dados dessa forma, ela usa a condição de estrutura de controle de condição se dessa forma, essa iteração usando enquanto. A gente vai ver que tem várias formas veja a diferença de interação para iteração, tá, gente? Já passando para vocês. Por exemplo, interação, como eu falei, não, interação com o usuário, né? Por exemplo, comandos de interação com o usuário, entrada de dados, saída de dados. E a iteração é isso aí, é o enquanto, por exemplo, é uma iteração, vai se repetindo isso aí. Então, por exemplo, aí vocês vão ver que cada linguagem de programação tem uma forma de implementar uma iteração utilizando o enquanto, esse estilo de iteração, né, de estrutura de controle de repetição. E aí tem outra estrutura como né, usando uma variável que vai controlar de forma fixa, né, você faz uma iteração que você pode fazer de maneira fixa. Por exemplo, você pode garantir que aquela iteração vai acontecer 100 vezes, então você vai dizer para e essa variável, variando de 1 até 100, faça isso aqui. Então aquela iteração também é uma iteração utilizando uma estrutura de controle com o para. E aí também tem o repita até, né? Um pouco parecido com o enquanto, mas tem diferenças, né? Repita, ou seja, faça isso aqui até que isso aconteça. Tipo, faça isso aqui até que y seja diferente de zero, por exemplo. Mas existe uma diferença, né? Quando eu digo repita até, como a gente vai ver nas próximas aulas, quando eu digo faça isso aqui até que y aconteça, até que essa condição aconteça, aquilo ali está me garantindo que pelo menos uma vez aquele fato vai acontecer, aquela sequência de instruções vão ser executadas, até que aquilo ali aconteça. Mas, ou seja, eu garanto que pelo menos uma vez aquilo acontece. A gente vai mostrar isso mais na frente. Bem, mas eu quero que vocês entendam e compreendam essa lógica. E aí agora a gente, nas próximas aulas, vai para as práticas. Né? Ainda temos algumas práticas aqui com fluxogramas, com descrição de algoritmos, para que o algoritmo em si fique na sua memória, para que o seu cérebro entenda isso aqui de forma automática, de tanto você fazer. Você não, a não ser que você seja um aluno diferenciado, mas em geral, programação não se aprende apenas assistindo essa aula. Você tem que ir para a mão na massa, gente. Vá a mão na massa. Pega, tenta implementar no caderninho mesmo, na folha. Vai, desenha um fluxograma, entende aquilo ali. Pega o algoritmo que eu passei, os exercícios. Tenta implementar usando um fluxograma. Vai demorar mais, mas você vai aprender. Depois, lá na frente, quando tiver no automático, você não vai mais usar um fluxograma para resolver certos algoritmos simples, a não ser que quando sejam algoritmos mais complexos. E mesmo assim, quando o algoritmo é complexo, você divide ele em partes, normalmente, para diminuir essa complexidade dele, que é a velha história do eu vou dividir aqui várias coisas para conquistar, né, para chegar ao objetivo final. E aí, essas pequenas partes, você até pode fazer em alguns momentos um fluxograma quando você achar necessário, mas isso é mais lá na frente. Então, no momento, pratique, beleza, gente? Então, pessoal, valeu. Por hoje é só. Forte abraço. Fique com Deus. Fui! E aí, pessoal, beleza? Gente, na aula de hoje a gente vai trabalhar alguns algoritmos na prática, tá? Como vocês estão vendo aí, o algoritmo de calcular as raízes de uma equação de segundo grau é o primeiro. E veja só, antes de iniciar, mostrar a solução desse algoritmo, eu quero deixar claro para vocês mais uma vez. É preciso que vocês tentem, é preciso que vocês exercitem a programação. Né? Não adianta só assistir aula e não praticar. Você não vai aprender dessa forma. Você tem que programar. Não se aprende a programar sem ter que praticar e programar. Depois, se você tiver uma boa experiência com programação, aí você pode assistir umas aulas de uma linguagem de programação, de outra, e aí aprender a programar naquela linguagem, ou ter uma noção da programação naquela linguagem, replicando alguns códigos da linguagem, enfim. Mas aí você já sabe o que é programação. Tranquilo? Então vamos lá. Quando eu vou falar aqui para vocês de uma equação de segundo grau, eu considero que você já sabe o que é uma equação de segundo grau, tá? Então o correto é o quê? É que você esboce o problema, você vai buscar conhecer o problema. O que é uma equação de segundo grau? O que é que eu busco? O objetivo é encontrar x1 e x2. Quem são x1 e x2? São as raízes de equação. Então, mas como é que eu faço isso? Eu preciso de A, B e C. Então, se eu preciso de A, B e C, qual é a fórmula que eu utilizo? Quais são as regras que eu tenho que seguir?
Então, beleza. Então, a primeira coisa que eu vou pedir ao usuário é me dê A, B e C. Né? Uma vez que eu tenho A, B e C, eu vou verificar o quê? Quando eu tenho a equação de segundo grau, eu verifico logo se A é igual a zero. Porque se A for igual a zero, eu não tenho uma equação de segundo grau. Né? E aí eu exibo essa mensagem para o usuário. Posso concluir o programa ali, terminar o programa ali, o algoritmo, ou continuar. E aí pedir novamente essas variáveis. Né? No caso aqui eu estou considerando que o programa vai terminar, mas você pode implementar de forma diferente, fica a seu critério. Uma vez que eu tenho os valores de A, B e C, eu sei que quando eu tenho a equação de segundo grau, eu preciso calcular o valor de delta, né? A variável delta. E aí a variável delta eu calculo multiplicando B vezes B, né? Ou seja, B elevado ao quadrado, e aí eu representei dessa forma, chamando o quadrado de B. Tá? SQR aí pode ser considerado como um outro algoritmo que vai calcular o quadrado de B. A gente vai trabalhar isso aí lá mais na frente, vai falar de procedimentos e funções. Mas aí eu coloquei de propósito para que você entenda que SQR, abre parênteses, B, fecha parênteses, na verdade é B ao quadrado, né? O quadrado de B. E aí eu subtraio desse valor, o valor de 4 vezes A vezes C. Né? E aí eu vou ter um valor de delta. Mas aí quando eu tenho um valor de delta, eu preciso saber outra coisa, se esse delta deu negativo. Porque se delta deu negativo, eu vou ter que enviar mensagem dizendo que as raízes não são reais e o meu algoritmo não calcula as raízes que não são reais aqui no caso. Tá? Se não, aí eu considero que se delta é zero ou se delta é positivo, aí sim existe raízes reais. E aí entre colchetes aí está um comentário, né? Eu vou calcular as raízes reais. E aí eu vou dizer que R1 é exatamente menos B, né? O valor que ele falou de B, eu boto menos B mais SQRT, não é SQR, é SQRT. Aí a raiz quadrada de delta. Da mesma maneira como eu botei SQR lá em cima, de propósito coloquei SQRT, para dizer que esse comando aí vai calcular a raiz quadrada de delta. Tá? Mas aí observe que para chegar aí, delta com certeza é um número maior ou igual a zero, beleza? E A não é igual a zero. Dividido por 2 vezes A. Até porque se A fosse igual a zero, o que é que ia acontecer? Né? 2 vezes 0, 0. O denominador lá com zero não é possível, então continuamos. E o R2 vai ser exatamente menos B, menos o segundo valor, né? Menos, agora não mais, mas não mais, o mais, né? O mais, a soma e agora a subtração da raiz quadrada de delta sobre 2A. Feito isso, eu exibo o valor de R1 e de R2, tenho o fim do último si, desse si onde delta é menor do que zero, observe que está na mesma linha, né? É dentado. Depois o fim do outro si, que é o si onde A é igual a zero, você tem que fechar esses blocos, tá? Isso é comum na programação. E o fim do algoritmo. Beleza? E aí, agora apresentando um fluxograma para o problema das raízes, como é que a gente resolveria esse mesmo problema se fosse em formato de fluxograma? Início do programa, entrada de variáveis A, B e C, basicamente isso aí. Vou verificar se A é igual a zero, né? Se isso for falso, eu venho para o lado de cá, lado esquerdo. Se for verdadeiro, para a direita. Considerando que A é igual a zero, eu já vou dizer o quê? Não é a equação de segundo grau. Né? Se for diferente de zero, eu vou calcular o delta. Né? Observa que o delta aí eu chamei de D. Né? E aí eu verifico se D é menor do que zero. Você pode até estar estranhando, já aproveitando para dizer. Tiago, por que tu botou D minúsculo, D maiúsculo? Não foi de propósito, mas se isso acontecer, não há problema nesse tipo de representação que a gente está utilizando, que não considera a diferença entre as variáveis, tá? Essa variável D, se é minúsculo ou maiúsculo. Tá? Algumas linguagens de programação, as mais profissionais, consideram que é diferente. São as chamadas sensitive. Mas, no caso tanto do Visual Algo, da ferramenta que a gente vai utilizar, quanto nesse início da programação, a gente não considera isso aí. Tá? Então, se D for menor do que zero, considera-se que não existe raízes reais. Né? Se isso aqui for verdadeiro, não existe raízes reais. Porém, se for falso, aí sim eu vou calcular o valor de R1 e de R2, com aquela mesma fórmula, né, de Bhaskara. E aí vou emitir, observe que esse símbolo
emite o valor de R1 e de R2, certo? E termino no mesmo ponto, que seria o fim do algoritmo. Tranquilo? Beleza? Agora o problema das temperaturas, né? Eu quero exibir a média de N temperaturas fornecidas pelo usuário, né? O número de temperaturas é variável e determinado e indeterminado, né? Representado simbolicamente pela variável N. Então, algumas coisas aqui eu vou apresentar para vocês, né? Algumas condições dessas temperaturas. Para realizar a média de N temperaturas é necessário, primeiramente, que esse N valores sejam fornecidos pelo usuário. Então você vai precisar, esse N é indeterminado, não tem um valor certo. Como é que a gente resolve isso? E ele vai informando temperaturas e temperaturas ali, valores de temperatura de forma indeterminada, até um certo ponto de parada. Então não é possível resolver esse problema se N for menor do que zero. Primeira coisa, eu não posso saber quantas temperaturas se eu não tenho o valor, se N é menor do que zero. Se eu digito lá o valor de N menor do que zero, né? Então eu tenho que tratar isso aí. Com esses valores agora é possível calcular a média. Basta somar todos os N valores e depois dividir pelo resultado de N. Ou seja, eu vou perguntar N vezes ao usuário quais são as temperaturas que ele tem ali. Digamos que ele está calculando a temperatura média do dia. E aí ele vai me informar 24 temperaturas, né? A cada hora a temperatura ambiente de um certo local. Então, N seria igual a 24. E aí eu vou ter que fazer essa pergunta 24 vezes. Como é que eu faria isso? Tá? Aí eu poderia fazer 24 leia, né? Leia, aquele comando leia para pedir o valor de uma temperatura. Mas observa que é indeterminado o valor de N. Foi dito na descrição do problema. Tem que se obedecer às regras do problema. Então, se N é indeterminado, eu tenho que garantir que essa quantidade de leias aí, né, seja de acordo com o valor de N. Então, gente, entrando para o fluxograma para o algoritmo das N temperaturas, como é que eu resolveria isso utilizando o fluxograma? Lembre, eu preciso de um valor de N, né? N temperaturas. Esse N é indeterminado, beleza? É um valor indeterminado. Então eu preciso pedir esse valor ao usuário. O usuário vai me informar um valor. Digamos que o usuário informasse um valor de N temperaturas medidas durante o dia, de hora em hora. Considerando hora em hora, a gente vai ter 24 temperaturas, né? Então ele informaria aí N igual a 24. Beleza? E aí eu iria perguntar, né? Peraí, primeiro eu tenho que saber se esse N, ele informou 24, mas se o usuário informasse -1, né? Ou 0 temperatura, não tem sentido. Então eu preciso verificar se é maior do que 0. Se for maior do que 0, aí sim, N deve ser maior do que 0. Eu vou emitir uma mensagem para o usuário. Tá? Desculpa, se for menor do que 0, né? Porque se for maior do que 0, eu continuo. Se for menor do que 0, é porque o resultado dessa condição lógica aí é falso e aí eu vou apresentar essa mensagem. E aí, como é que eu calculo uma média, galera? Veja só, calculo a média. Média, o que é média? É somar tudo e dividir pela quantidade desses estudos, né? Digamos assim, se eu tenho N temperaturas informadas, a média dessas N temperaturas é somar todas as temperaturas e dividir pela quantidade de temperaturas que eu informei, que no caso é 24, né? Mas então eu já tenho o N, né? A média, no caso, é alguma coisa, é a soma de tudo dividido pela quantidade de vezes que eu informei. Então, a temperatura nesse caso aqui. Então, essa quantidade é N, eu já tenho, já guardei essa variável, beleza? O que eu preciso agora é a soma. Então, como é que eu somo? Como é que eu acumulo valores em uma variável? Muito simples. Eu crio uma variável chamada soma, em que essa variável, antes de mostrar a solução, eu estou mostrando um raciocínio, em que essa variável vai receber o valor da primeira temperatura, depois vai receber o valor que ela tinha anteriormente, mais o valor da segunda temperatura, depois vai receber o valor exatamente acumulado já da primeira com a segunda, mais o da terceira, e assim vai. Isso lembra o que a vocês? Isso lembra uma iteração. Como eu já mostrei a vocês alguns exemplos com iteração e que a gente vai estudar mais à frente, mas nesses exemplos aqui, nessas soluções usando fluxogramas, eu já apresento soluções de algoritmo de lógica usando essa lógica de iteração, né? essa repetição.
Então, observe que a gente vai precisar de uma interação aí. Tá? Então, soma, eu já sei como eu vou fazer. Agora, como é que eu vou controlar esse valor de n? Né? Eu disse que n é igual a 24. Mas como é que eu vou controlar 24 vezes essas temperaturas para ir somando? Bem, tudo que você precisar contar, você vai ter que criar uma variável para contar, um C, uma chamada contador, como você quiser. E aí eu inicio ela com 1, para contar até, né, ou enquanto aquela variável ali não é o número limite, que no caso 24. Então se eu quero contar 24 vezes, por que eu quero contar 24 vezes? Porque a cada iteração eu provavelmente vou pegar o valor da soma e somar com a soma acumulada, até ter a soma total de todas as temperaturas. Então o que é que eu faço? C, que é 1, é menor ou igual a N. Se C for menor ou igual a N, faça alguma coisa. Se não, digamos, se for falso, né, pro lado de cá, eu já calculo a média. Digamos que C fosse maior, porque se ela não é menor ou igual, é porque ela é maior, né? Então digamos que C fosse maior do que N, né? Ele já iria calcular a média, que não é o caso aqui. A gente está considerando C igual a 1 e N foi 24. Então, a gente vai vir para cá. Verdadeiro, né? C é menor ou igual a N? Sim. C é 1, N é 24. Então, eu vou pedir o valor da primeira temperatura. Tendo o valor da primeira temperatura, eu vou falar o que eu falei para vocês agora. Eu vou somar esses valores. Então, soma, que era 0, vai receber soma, que é 0, mais 1. Mais 1 não, desculpa, mais T. Tá? Isso aí é o T. Então, T é o valor que eu informei da primeira temperatura. Então, soma agora é o valor da primeira temperatura. E aí, o contador eu vou incrementar. Esse variável C eu vou incrementar e ele vai passar a ser 2. Observa que quando eu subir novamente, eu vou perguntar. Observa que existe um laço de repetição aí, né? Como eu disse, era preciso. Sempre que eu vou fazer uma soma de acumulada, eu vou precisar de um laço para cada iteração da soma, da cada interação do laço, e aí somando os valores do que eu estou pretendendo. No caso, são as variáveis, né? As variáveis de temperatura. Então, por somar, vai perguntar novamente. Agora não mais 1, 2. 2 é menor ou igual a N? É ainda. Então, eu continuo aquilo ali. Peço a segunda temperatura ao usuário. Observa que esse símbolo do T de temperatura é a entrada de dados. E continuo. E soma, recebe soma mais 1, mais T. Né, e vai acumulando o valor de soma. Uma hora, C vai ser igual a 24. Quando C for igual a 20, vamos lá, C for igual a 23. Quando C for igual a 23, ele vai entrar, vai pegar a última temperatura, vai somar, vou ter a soma total, depois C vai ser 24 e vai subir. Aí 24 é menor ou igual a 24? Sim. Pronto, então ele não vai mais entrar aí. Observe que soma agora tem um acumulado de todas as temperaturas informadas. E N é a quantidade de temperaturas que foi informada. Então, quando eu sair, eu vou calcular a média, que nada mais é do que soma dividido por N. E vou emitir essa média para o usuário. Tá? Observa que aqui eu te mostro a solução. O importante é que nessa aula você compreenda o que está sendo feito aí. Não se preocupe, eu não conseguiria fazer isso sozinho. Calma. Compreenda, compreendeu? Compreendeu. Esconde esse material, lê o problema e tenta resolver. Sozinho. Beleza? É assim que se faz. Na próxima aula eu vou apresentar a vocês alguns outros algoritmos. Na próxima aula ainda vou apresentar alguns conteúdos, mas nas próximas aulas eu vou apresentar alguns algoritmos para vocês no Visual Alg, né? Já a implementação de alguns exercícios. Tranquilo? Então, assim, tenta desenhar o problema, arquitetar o problema, entender o problema, vai programando e vai depois aos poucos aplicando na ferramenta, no Visual Alg, tá? Já vai começando também tentando passar isso aqui, essa ideia aqui para o Visual Alg, como é que eu leio esses parâmetros. Observe que isso aqui está abstrato, né? Quando eu vou para o código, já ficam algumas coisas um pouco diferentes, né? Como é que eu represento isso aqui no código? Tenta depois implementar também isso aqui no código. É assim que você aprende, tá? Você precisa botar a mão na massa para aprender a programar. Tranquilo? Então é isso aí, galera. Valeu. Forte abraço. Deus abençoe vocês. Fui, galera. Valeu.
E aí, galera, beleza? Pessoal, hoje a gente conclui essa parte inicial aí de algoritmos e lógica de programação, com essas aulas práticas, que eu costumo chamar de aulas práticas, tá? E daí na próxima aula a gente vai partir para algumas aulas já com também práticas, né? Mais práticas ainda, mas já utilizando o Visual Algo. Beleza? E depois a gente volta para aquele conteúdo mais teórico. Essa é a dinâmica desse curso, tranquilo? Dessas aulas, na verdade. Né? Então, na aula de hoje não vai ser muito, apesar de eu chamar daqui de aulas práticas, essa aula de hoje não vai ser muito prática, mas é um conteúdo muito interessante e importante que vocês saibam, que é em relação a convenções na programação. Algumas convenções que a gente adota e que a maioria das linguagens de programação seguem, de forma geral, o que a gente apresenta aqui, tá? Que a gente vai apresentar aqui. Algumas convenções, por exemplo, em relação a números, né? Os números eles podem ser inteiros e reais, né? Em relação a tipo de dados, na verdade. E aí os tipos de dados podem ser números, né? Pode ser cadeia de caracteres, valores lógicos. Mas aí iniciando por números a gente sabe que eles podem ser inteiros ou reais. E aí o que diferencia um número inteiro do real é basicamente que o número real ele é separado por ponto, ele é um fracionário, né? Por exemplo, 2,5, né? Tem aí x.y, né? Representando qualquer número. Então cuidado para não usar vírgula, né? Outro ponto importante também é que eu posso representar, aí eu coloquei em números reais, né? Mas na verdade pode ser qualquer número, com a notação científica. Por exemplo, x é y quer dizer o quê? Qualquer número vezes 10 elevado ao outro número, ou seja, x vezes 10 elevado a y. Né? Por exemplo, 10 é 10 vezes 10 elevado a 10, no caso, tá? O exemplo que eu coloquei aí. Números negativos, eu coloco um sinal de subtração, um sinal de menos antes do número, eu identifico que ele é negativo, certo? Quanto à cadeia de caracteres, algumas convenções que a gente tem é que cadeia de caracteres é representada por letras ou símbolos de textos, né? Ou símbolos de texto, né? E eu posso ter também números aí, eu também posso ter números como a gente viu, mas aí o significado do número numa cadeia de caracteres é totalmente diferente do significado de um número quando é um tipo de real ou inteiro, né? Você não vai somar um número que é um tipo de dado de cadeia de caracteres, tranquilo? Normalmente eu limito essas cadeias de caracteres por apóstrofes, né? Eu posso utilizar aí, dependendo da situação, simples ou duplas. E também eu muitas vezes chamo essa cadeia de caracteres de strings. Na realidade essas são cordas, né? Corda de caracteres. Ou cadeias mesmo de caracteres. Também temos algumas convenções quanto aos números, aos valores lógicos, que são valores booleanos, né? Valores booleanos, como vocês sabem, é um valor que foi elaborado, né, por Georgian Boole. Georgian Boole elaborou a lógica booleana, né? Então é uma forma de homenageá-lo, chamando esses números de números booleanos, né? São aqueles que representam basicamente representam dois estados, né? Falso, verdadeiro. Né? E aí verdadeiro normalmente eu represento por um número 1, posso também representar pelo número 1. Algumas linguagens de programação, por exemplo, reconhecem números booleanos como 0 e 1. 0 é falso, 1 é verdadeiro. Tranquilo? Então, por exemplo, se você tem uma variável do tipo inteira 0 e 1, você em algumas linguagens você pode ter a operação 0 end, né? O operador lógico end 1. Ou seja, isso dá 0, né? 0 end e 1 dá 0. Né? 0 or 1 dá 1. Tá? Então, assim, você pode ter também isso aí em algumas linguagens, é muito relativo. Mas o verdadeiro é representado pelo número 1 e o falso pelo 0. Tranquilo? Uma outra convenção importante é quanto aos nomes das variáveis. Né? Você deve ter nomes claros e inteligíveis. O nome deve ser inteligível. Né? Tem quantidade de caracteres limitado pela linguagem de programação. Geralmente essa quantidade é limitada. Né? Algumas linguagens de programação limitam em 63 caracteres, por exemplo. É iniciado por caractere alfabético com a letra ou por um caractere de underline.
Claro, mais uma vez, isso é uma convenção, mas você pode ter uma linguagem de programação que não siga isso aí, tá? Pode ter números, mas ela é iniciada não por números, tá? Não inicia-se uma variável pelo número. Ah, será que eu teria sentido iniciar uma variável por número? Sim, você pode querer chamar uma variável de dois números, se referindo a segundo número. Mas aí estaria errado, né? É melhor você escrever segundo número ou número 2, tá? Normalmente não é aceito outros caracteres, como por exemplo, caracteres que não sejam do alfabeto, por exemplo, ocidental, beleza? Para você aqui com a sua com a sua programação e nesse curso aqui que a gente está apresentando a vocês, que a gente está praticando aqui nos códigos que a gente vai praticar, tá? Isso aqui fica claro para esse curso aqui, tá? Claro que muitas outras informações aqui você vai levar para o seu dia a dia. Por exemplo, algumas linguagens de programação são case sensitive. O que é case sensitive? Case sensitive é quando a linguagem de programação ela diferencia uma variável, por exemplo, com A maiúsculo e um A minúsculo. A minúsculo seria diferente de A maiúsculo. Se uma linguagem, quando eu digo que ela é case sensitive, ela vai ter essa característica. Então, por exemplo, no nosso curso aqui, a gente não vai considerar isso. Se eu disser que A é igual a zero, tanto vai escrever ele minúsculo ou maiúsculo, ele vai ser igual a zero. Beleza? Mais algumas convenções na programação, aí quanto a também expressões de operação de atribuição. Por exemplo, operações de atribuição, você tem um operador, tá? Que eu vou apresentar aqui agora para vocês, que é essa setinha, dando a entender que o valor que está do lado direito está sendo atribuído à variável. Essa variável ela tem um espaço na memória, né? E aí esse valor do lado direito vai ser armazenado em formato de bits, claro, né, no espaço da memória. Então, outras formas é apresentando dois pontos igual, algumas linguagens de programação como o Pascal utiliza dessa forma, e outras apenas o sinal de igual, que significa atribuição, tá? Também. Por exemplo, o Java utiliza dessa forma. Tá? Nesse curso aqui você vai ter que utilizar essa setinha ou dois pontos igual, que utiliza também no Visual Algo, também funciona. Então armazena o valor no espaço de memória reservado pela variável. Claro. Operações aritméticas, eu tenho operações de adição, de subtração, multiplicação, divisão de inteiros, né? Tenho divisão real. Aí eu vou parar aqui, né? Rapidinho. Essas aí você já conhece. A grande diferença da divisão de inteiro e divisão real é que a divisão de inteiros vai se dividir dois números e o resultado é um número inteiro. Tá? 5 dividido por 2 é 2. E o resto vai ser 1. Se eu mandar calcular o resto, vai ser 1. O mod, né? Vai ser 1. Então, vai ter ainda a divisão real, que nesse caso essa divisão daria 2,5. A concatenação pode muitas vezes ser utilizado o sinal de mais, né, de adição. A concatenação ela utiliza-se em cadeia de caracteres. Tá? Você pega um nome, José, mais Tiago, outro caractere, e o resultado disso aí vai ser José Tiago. Tá? Vai ser concatenado. E aí eu posso colocar um espaço entre uma... A gente já fez inclusive exemplos aqui, dá para você perceber algumas concatenações em alguns exemplos que a gente já mostrou nas aulas anteriores. Tá? E também essas operações são binárias, ou seja, eu tenho dois operandos. Tá? Quando eu tenho 2 mais 3, por exemplo, eu tenho dois operandos, o 2 e o 3. Tranquilo? Ainda sobre algumas convenções em relação às expressões e em relação às operações relacionais, eu tenho que numa operação relacional todo o resultado só pode ser true ou false. Eu botei aqui de propósito true ou false, para vocês irem se acostumando. É a mesma coisa de dizer verdadeiro ou falso. Tá? Uma igualdade, onde eu uso o sinal de igual. A gente vai usar esse sinal de igual nesse curso, mas eu já deixo claro para vocês. Em outras linguagens, né, como por exemplo, C, Java, enfim,
se utiliza-se o igual igual, até para se diferenciar do sinal de atribuição. Beleza? Menor, maior, o menor igual, né? O maior igual, o diferente, que também pode ser exclamação igual, tá? Como é em Java, por exemplo. E também eu posso ter avaliação de caracteres, utilizando-se a tabela ASCII. ASCII 2, chama-se ASCII 2, né? Então, por exemplo, eu posso avaliar dois caracteres dessa maneira. Por exemplo, banana igual banana é false. Por quê? Porque existe diferença entre os Bs. Aí você não disse que era case sensitive? Que essa linguagem não é case sensitive, Tiago? Não tem diferença entre minúsculo e maiúsculo? Calma aí, se você pensou isso, calma aí. Não confunde as bolas. Case sensitive é em relação ao nome das variáveis, tá? Isso aí é o valor de uma provável variável. Isso é o valor de uma cadeia de caracteres. Por que que são diferentes? Por que que se eu fizer banana maiúsculo igual banana minúsculo é diferente? Porque na tabela ASCII 2, o B maiúsculo e o B minúsculo, ele tem bits, ele tem uma codificação diferente, uma codificação de bits diferente. Então, quando o compilador, o sistema operacional for executar isso aí, ele vai perceber que existem diferenças ali entre aqueles caracteres e a linguagem em si é programada para considerar isso como falso, claro. Agora, se você pergunta a mim, banana é menor do que banana, eu posso fazer isso e ele vai usar a tabela ASCII 2 como referência e vai dar true. Agora, por que deu true? Por que será? Porque não, o número de caracteres não é número de caracteres. É porque o B maiúsculo, ele tem um código menor do que o B minúsculo, né? Na cadeia de caracteres do ASCII 2. Acredito que vocês estudaram isso na disciplina de informática básica, né? E aí, por isso que o resultado vai dar true, tá? Então, algumas convenções, essas são mais tranquilas, né? Tirando essa questão da avaliação de caracteres, daí para cima é mais tranquilo porque vocês já viram, né? Isso aqui é aquelas aulas de reforço, aquela confirmação de que você compreendeu isso aí, né? É muito importante que vocês compreendam isso de forma automática. Eu sei que alguns de vocês já conhecem programação, estou fazendo esse curso para dar uma revisada e tal, mas eu faço isso aqui principalmente para quem não tem conhecimento algum, tá? Partindo do princípio que você não conhece nada de programação. Então, operações lógicas, ainda, né? Eu posso ter algumas convenções contra operações lógicas, né? São operações efetuadas com valores booleanos, né? E cada operador lógico, AND, OR, NOT, entre outros, tem a sua tabela verdade. A gente já viu essa tabela verdade, né? Já viu que toda operação lógica utilizando o operador lógico AND, ela vai ser verdadeira somente se todos os dois forem verdadeiros. Se eu tiver verdadeiro, uma sentença verdadeira e a outra verdadeira, a sentença completa vai ser verdadeira, né? A proposição 1 e 2 sendo verdadeira, a sentença completa é verdadeira. Agora, se eu tenho uma das duas falsas e uso o operador AND, eu já sei que o resultado é falso, né? Lembra daquela tabela verdade? É uma convenção também ter essa tabela. E aí a gente viu, por exemplo, o valor AND, né? A gente viu que para uma sentença ser verdadeira, as proposições internas todas tinham que ser verdadeiras. Lembra? V. No final, IF e false, a sentença final é false. Esse exemplo aí, por exemplo. Vamos resolver. A igual a 3, B igual a 7, C igual a 1. Como é que eu resolveria essa expressão? Eu resolvo primeiro o que está entre parênteses, né? C maior do que 0, true. N, B menos A, 7 menos 3, 4. 4 maior do que 2, true. True and true, true. Só que aí no final tem um not true, false. Certo? E aí, algumas precedências nas expressões, né? A troca de sinal, que é unária, né? Por exemplo, você só tem um operando. Por exemplo, menos 1 é inverter o valor de 1. É mais 1, eu boto o sinal de menos, é menos 1. Inverto o sinal de 1, tá? Aí eu vou depois para a multiplicação, a divisão, o resto, o div, na ordem que aparece. Beleza? Então, se eu primeiro tenho multiplicação, primeiro eu resolvo a multiplicação. Se eu primeiro tenho uma divisão, primeiro eu resolvo a divisão para depois eu resolver a multiplicação e assim por diante, tá? Como a gente já viu. E por último, a subtração e a adição e a subtração. Beleza?
Lembrando que temos também precedências agrupadas. E na matemática, por exemplo, que a gente é acostumado a utilizar chaves, colchete e parênteses, e ir resolvendo parênteses, depois o colchete, depois as chaves, aqui na lógica de programação, na programação a gente só utiliza parêntese, parêntese, parêntese. Observe até esse exemplo de cima. Eu resolvo primeiro os parênteses mais internos, depois vou abrindo, expandindo e vou resolvendo as expressões mais externas. O que acontece é que, quando eu estou resolvendo os parênteses internos, eu preciso levar em consideração essa precedência nas expressões. Né? Ter muito cuidado com isso aí. Tá? A precedência lógica, quando eu tenho exemplos de lógica, primeiro eu resolvo o not, depois o and e depois o or. Por exemplo, tenta fazer aí essa expressão de cima sem o parêntese, sem o parêntese sem o parêntese externo do not. Vê se dá algum resultado diferente. Tira esses dois últimos parênteses aí. Vê se dá algum resultado diferente. Porque, ou por exemplo, coloca um more aí no meio. Coloca um more aí na hora que você vai fazer a comparação. Faz, por exemplo, not A e C maior do que zero. Or. Vê se dá alguma diferença. Tá? E tira o parêntese. Por quê? Quando eu tiro o parênteses aqui, eu vou ter que usar essa precedência aí de not, and, or. Primeiro eu resolvo o and, depois o not, depois o and, depois o or. Tá? E aí, por fim, os operadores relacionais, claro, né? Porque imagina aí se você fosse resolver os operadores relacionais. Como é que você vai saber se x é maior do que y se você não calculou quem é x? Né? Se você não calculou quem é y. Então você tem que saber quem é a expressão x todinha ali dentro, né? Sair calculando tudo aquilo ali. Né? E depois, y, para por último, fazer o operador relacional. Saber se é maior, se é menor, se é maior ou igual, se é igual. Né? Por exemplo, imagine aí uma expressão como essa. Né? Vai dar um resultado em A. Mas imagine aí se eu não estou com essa atribuição aí. Coloco só essa expressão e verifique se o resultado dessa expressão aí é maior, menor ou igual a zero. Ou seja, a comparação para verificar se o resultado dessa expressão é maior, menor, igual a zero, é a última coisa que é feita, né? Ele resolve primeiro toda a expressão e depois verifica se é maior ou igual a zero. Menor ou igual a zero. Por exemplo, qual vai ser o valor de A aí? Né? Ele vai primeiro o quê? 24 dividido por 6. E o resultado dividido por 2. Né? Menos. Eu não faço a subtração ainda. Aí eu pego 127, divido por 7. Né? E o resto dessa divisão, e o resultado dessa divisão, eu calculo o resto dividido por 5. Pode tentar aí que esse valor vai dar 3. Beleza? Só que 24 dividido por 6 dá quanto? Dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Né? E aí vai dar 2 menos 3. E o resultado vai dar menos 1. Ou seja, no final de tudo, esse resultado aí vai dar menos 1. E esse menos 1 vai ser atribuído a A. Mas se a gente não tivesse, por exemplo, essa variável A aí, tivesse só essa expressão, e eu quisesse verificar se o valor dessa expressão era maior, menor ou igual a zero. Né? Se é maior, se é igual, se é menor do que zero. Então a última coisa que eu queria fazer seria comparar se o resultado que deu menos 1 seria menor, igual, maior do que zero. No caso seria menor, né? Menor do que zero. Beleza? E aí a mesma não, né? Mas quase a mesma coisa, né? 24 dividido, aí eu botei um parênteses aí. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro, agora eu faço a divisão de 6 por 2, que vai dar 3. E aí 24 dividido por 3 dá 8. Né? O restante vai dar a mesma coisa. Então vai ser 8 menos 3. 8 menos 3, 5. O resultado desse vai ser 5. Então aí a comparação, se eu colocasse o valor dessa expressão para verificar se é menor, se é maior ou igual a zero, no caso vai ser maior. Né? Vai dar 5. Beleza? Então, gente, apesar de ter sido uma aula mais conceitual, também aproveitamos para mostrar algumas práticas. E aí a gente conclui uma parte de aulas aqui
do curso, tá? Na próxima aula, a gente vai implementar alguns algoritmos, né, alguns algoritmos que eu tenho sugerido, e aí a gente vai eu vou apresentar para você a solução dos algoritmos, e depois a gente continua com o assunto. Tranquilo? Então, galera, valeu, um forte abraço, Deus abençoe vocês. Fui!